Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Vamos agora acompanhar a entrevista coletiva do Rogério Ceni depois da goleada sobre o Santos, 4-1, fora o baile, né? O Flamengo sobrou hoje. Vamos ver aí o que o Rogério Ceni vai falar, galera. Tem muita coisa aí que eu quero ver ele falando, quero ouvir ele falando, né? Então, espero que ele fale sobre o Diego Alves, né? Quero que ele fale também sobre o ataque do Flamengo ali, Pedro e Gabigol juntos. Quero saber muitas coisas e vai que ele fala também sobre alguma coisa aí a mais, um bônus a mais, né? Diria assim. Vamos então aqui ouvir Rogério Ceni. Vou deixar aqui, ó, o link da Flá TV na descrição, direitos autorais é deles, créditos é da Flá TV, tá bom? Fala aí, Rogério Ceni, como que foi a vitória do Mengão? Pergunta da Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Hoje a abraçadeira de capitão foi dada ao goleiro Diego Alves. Além disso, o Gabigol fez questão de atravessar o campo para comemorar com o Diego quando fez o primeiro gol. Queria que explicasse como foi a decisão de passar a abraçadeira para o Diego e qual a importância da permanência do goleiro para a equipe. Bom, sobre o Gabriel atravessar o gol, eu acredito que é uma relação de tempo e amizade que não só ele, acho que quase todos ganharam títulos importantes aqui no Flamengo juntos, né? A decisão é uma decisão minha, como foi no dia que eu cheguei aqui, no meu primeiro jogo, o Diego Alves foi capitão. Dos 9 jogos que eu fiz no Flamengo, 3 jogos ele foi capitão. Acho que eu tenho maturidade suficiente, porque eu fui quase 1000 vezes capitão no time que eu joguei, e eu tenho total liberdade de escolher quem eu quiser como capitão desse time. Então, Everton Ribeiro tem personalidade, é capitão. Diego, Arão, acho que já foi capitão comigo nesses jogos. Felipe Luiz pode ser capitão, dentre outros. É uma escolha minha, muito particular, única e exclusivamente minha. Wesley Ramon, Urubu Interativo. O Flamengo poderá perder 2 jogadores nesse fim de ano, Diego Alves e PP. O jovem jogador mostrou personalidade quando entrou em campo e o Diego trabalhou bem quando foi exigido e não teve culpa do gol sofrido. Há algum pedido seu para a diretoria para que os 2 jogadores continuem no time? Olha, eu gosto muito do trabalho dos dois. O PP eu não conhecia tanto, fui conhecer quando eu cheguei aqui. Acho que o contrato dele vence agora 30 de dezembro, se eu não me engano, né? Se a diretoria se sentir confortável, é um jogador que dentro do que nós não podemos escrever, novos jogadores, né, para até o final do Campeonato Brasileiro. Eu acho interessante a permanência dele. E o Diego, todos sabem da sua capacidade, do seu profissionalismo, do seu trabalho. Eu acho que a direção faz o melhor que pode, o atleta também, os dois, mas é uma decisão muito particular dos dois, né? Eu não quero entrar nessa questão, é uma questão muito deles, a parte financeira eu não trabalho com relação a isso, mas o que eu posso dizer é que o Diego é um ótimo profissional, assim como o Hugo, também é um grande profissional, o César, um baita menino que joga aqui. Essa questão eu não me envolvo na parte financeira, coisa assim, mas todos sabem do carinho que todos... Eu gosto muito do Diego, acho ele um ótimo profissional. Edson Marques, Rádio Esporte Metropolitano. 2019 foi um ano épico para o clube, sem sombra de dúvidas. Entretanto, partindo da premissa que na lei da física toda ação gera uma reação, pode-se dizer que o calendário extenso e a falta de rodízio do Jorge Jesus está se refletindo nesse momento da atual temporada em contusões, desgaste físico e fadiga muscular? Não, seria antiético da minha parte falar que o não rodízio do Jorge Jesus seria fora de questão da minha parte falar. Eu acho que o calendário, o ano, como vem acontecendo, o fato do Flamengo ter sido uma das primeiras equipes, né, a voltar a treinar, depois encerrar o Campeonato Carioca e ter também um tempo parado para voltar a jogar o Campeonato Brasileiro, enquanto outras equipes vinham já daí iniciando sim as suas competições, pode dar um momento de pico mais cedo do que outras equipes. Isso é uma verdade. Então nós estamos tentando recuperar nessas semanas agora, com 3 dias de treinamento forte que você pode fazer, mais forte, tentando recuperar essa condição física. Infelizmente tivemos uma lesão que foi a do Arão, não gostaríamos de ter tido, mas eu não posso afirmar que foi pelo fato de no ano passado não haver rodízio, não seria injusto da minha parte fazer uma afirmação desse tipo. Fred Uber, GE. Qual sua avaliação sobre o sistema defensivo contra o Santos e sobre a atuação do Natan ao lado do Rodrigo Caio? Já conseguiu identificar no dia a dia o motivo de Léo Pereira ainda não ter repetido o desempenho mostrado no Atlético? Bom, eu acho que
a primeira parte da pergunta. O Natan fez um bom jogo. Eu acho que ele e o Rodrigo também foi muito bem hoje no jogo, né? Voltando de lesão, cada vez mais ritmo. Um jogador que eu já conheço há mais tempo. Joguei com ele, o treinei no São Paulo, agora treinando aqui novamente. O Natan foi bem no jogo, tranquilo, fez boas arrancadas, construção de jogo, né? Assim como o Léo, quando joga, é um baita jogador. Quem pediu o Léo Pereira aqui foi o Jorge Jesus, se eu não me engano. Inclusive foi um pedido insistente. E se eu tivesse no lugar dele, eu também teria pedido para contratá-lo. Então, assim, demonstra toda a confiança, que não só ele, mas o Gustavo, o próprio Tule, que é um jogador que já veio do ano passado aqui, o Noga, ainda mais jovem, mas um jogador que é promissor. Confio, tenho plena confiança em todos os jogadores da zaga. Agora, eu já tinha colocado o Natan contra o Atlético Goianiense. Hoje foi o segundo jogo que o Natan fez comigo. Ele entrou, acho que no intervalo, se eu não me engano, do jogo contra o Atlético Goianiense. Entrou hoje, fez uma grande partida. Mas não quer dizer que eu botei o Natan por falta de confiança em outro jogador. Uma oportunidade que ele teve de jogar e a gente faz a avaliação com mais calma, depois, pós-jogo, vendo pela TV, câmera aberta, o que cada um produz. Mas em momento algum, a atuação dele reflete negativamente em qualquer coisa do Léo Pereira. Luciana Zogaib, Rádio Ferge. Depois de uma semana cheia de treinos e uma vitória boa e tranquila, em que aspectos você acha que a equipe mais evoluiu e onde ainda precisa melhorar? Eu acho que na parte física a gente evoluiu bastante, a gente cresceu um pouco mais, teve mais volume, mais pressão no adversário. Não podemos, ou menos, não é que não podemos, não gostaria de ter tomado um gol com o placar de 4-0. Tentamos colocar o time mais ofensivo possível, acho que há de se destacar. E eu acredito, posso estar enganado, mas que pela primeira vez os 5 jogadores, Pedro, Gabriel, Arrascaeta, Everton e Bruno Henrique jogaram juntos pelo Flamengo. Posso estar errado, mas acredito que foi a primeira vez que nós conseguimos botar esses 5 jogadores juntos, tentando dar ritmo para todos eles. Então, assim, tentamos ser um time agressivo, ofensivo, mesmo com a ausência do Arão e a entrada do João, que é um garoto e fez um bom jogo também hoje. Nós tentamos fazer o Flamengo produzir, gerar gols. Tivemos um descuido, então assim, nesse aspecto a gente tem que sempre estar um pouquinho mais atento para não sofrer gols em contra-ataque ou por falta um detalhezinho ou outro, deixar um cruzamento sair, uma finalização, mas de resto eu acho que o time vem evoluindo, tem muito para melhorar. O conjunto de 2019 existe aí, né? O time que jogava em 2019 ele existe. Nós temos que fazer ele acordar cada vez mais para ter melhores resultados, para daqui a algumas rodadas a gente poder sonhar em estar mais próximo da briga pela liderança. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Qual a importância de ter um jogador com a qualidade e a importância do Gabigol em campo? Eu gosto muito dele. Deu muita dor de cabeça para mim quando jogava contra, então eu já gosto dele por estar a favor, né, jogando do mesmo lado. Ele teve calma, categoria para bater os pênaltis. Eu acho que treinou uma semana, fez bem para ele. Doutor Tanuri, nós separamos o Gabriel para fazer essa, não digo nem uma intertemporada, mas para fazer uma semana a mais de parte física, e eu acho que foi de fundamental importância. Ele correu mais, se movimentou mais. Ele é um jogador de qualidade técnica e principalmente finalização acima da média. Quando ele consegue competir mais, ajudar, marcação, pressão, ele se torna um jogador ainda mais completo. Então, para mim é um prazer ter jogadores como ele e o Pedro, por exemplo, que infelizmente é triste você ver contratar o Pedro e ter que deixar o Pedro no banco, né? É triste, triste no bom sentido, né, de você ter que deixar um jogador assim fora, mas nós vamos precisar, para tentar ser campeão brasileiro, nós vamos precisar dos 2, dos 5, dos 6, com o Vitinho, com outros jogadores, com o Muniz, que é da base, enfim, com todos nós vamos precisar, com o Michael, vamos precisar contar com todos, cada um em determinado momento. Pedro Henrique Torre, ESPN. Gostaria que comentasse sobre o desempenho do time nos minutos que teve um quinteto bem ofensivo em campo após a saída de Gerson com Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Bruno Henrique juntos. Você fica um pouco mais exposto, confesso a você. Acho que o gol sai nesse momento do jogo que nós sofremos, apesar de temos feito um gol também nesse momento, né? Mas são 5 jogadores diferenciados. Difícil para um treinador colocá-los, montar um esquema para o mesmo time, porque são jogadores muito ofensivos, né? Mas eu acho que era um momento certo hoje para a gente testar nessa formação, para a gente arriscar um pouco nessa formação, para tentar, em determinados jogos, onde a gente precise vencer, usá-la de fato
num jogo que está apertado, fim de jogo, poder usar assim. Ou quem sabe, se ela amadurecer essa formação, se a gente conseguir encontrar melhores maneiras de marcar também com esses jogadores, por que não poder jogar os 5 jogadores juntos? Mauro Santana, Rádio Roquete Pinto, 94 FM. Hoje vimos Gabigol e Pedro juntos no segundo tempo. Qual a possibilidade de começarem ambos como titulares? Olha, eu confesso a você que eu acho que o Bruno Henrique compõe bem com qualquer um dos dois. Acho que o Pedro ele é mais 9 que o Gabriel, joga mais centralizada a área, precisa de um jogador mais à sua volta. Quando o Gabriel joga, ele compõe melhor lado a lado com o Bruno Henrique, né? Mas eu não vejo, porque o Gabriel é um jogador inteligente, sabe jogar a volta. O Bruno Henrique é um jogador que pode fazer o lado esquerdo do campo. Eu prefiro ele na frente, próximo ao gol, pela velocidade que ele imprime, mas também é um bom jogador de lado de campo. Então, assim, há chances totais de em algum momento, o Gabriel e Pedro jogarem juntos. Rafael Melo, Rádio Onda Mix. Na coletiva da última partida, ao ser perguntado sobre a utilização de Natan, você afirmou que o zagueiro jogaria quando estivesse pronto. Na partida de hoje, o jovem foi titular. O que mudou de lá para cá? Eu observo todos os dias, né? Nós tivemos 6 dias de trabalho e eu observo todos os dias os jogadores. Seja da base, seja os jogadores mais consagrados. Eu achei que era o momento de colocar ele no dia de hoje, um jogo que, na minha opinião, teria características parecidas com a do Botafogo, um Santos mais retraído hoje, com as opções que o Cuca fez, acho que em relação principalmente ao jogo que ele tem de Libertadores na quarta-feira, né? Eu achei que nós iríamos tomar conta do jogo. Natan é um jogador que consegue infiltrar bem, conseguir conduzir a bola, já chegando muito próximo ao Felipe Luiz para dar esse passe. É um jogador que tão bom quanto o Léo, quanto o Gustavo. Uma oportunidade que foi dada a ele. Ele está sendo observado desde a minha chegada, há quase 30 dias. Eu trabalho com ele diariamente, observo diariamente. Ele já tinha jogado comigo. Não vejo por que surpresa do Natan ter jogado hoje, se ele já tinha entrado no jogo contra o Atlético Goianense, que foi, acho que, o meu segundo jogo aqui pelo Flamengo. Hoje ele voltou a jogar, sem problema nenhum. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. No aquecimento, o Felipe Luiz elogiou o gramado do Maracanã. Você também observou essa evolução do gramado? Desde que eu cheguei aqui, hoje o melhor gramado, o melhor jogo que nós fizemos no gramado do Maracanã, né? Desde que eu cheguei, hoje a bola correndo mais rápido, acho que a grama formando melhor, um pouquinho mais baixa, dando um pouco mais de velocidade para a bola. A chuva aconteceu antes do jogo, né? Favorece também para deslizar bem a bola. Então, hoje foi o gramado que melhor atendeu o que a gente entende por um futebol, para se jogar um futebol bem jogado. Guilherme, Rádio Bangu. Queria que você falasse sobre a dupla de zaga. O Natan hoje fez o primeiro jogo como titular depois que você chegou. Você já tem uma dupla definida ou ainda está procurando uma dupla fixa para a defesa? Eu olho todos os dias, cada um. Claro que o Rodrigo parece dar uma estabilidade bem maior para qualquer outro zagueiro que jogue ao seu lado, né? Aquele que joga entre Rodrigo e Felipe Luiz tem uma vantagem de ter 2 jogadores que cantam muito o jogo, que falam muito o jogo, isso favorece um bom posicionamento, mas nós vamos continuar trabalhando todos os dias. Não é o que você fez na semana passada que garante o teu sucesso na próxima. Não é o que eu trabalhei semana passada que vai me garantir a próxima vitória. Ela garantiu a de hoje. Eu tenho que recomeçar tudo de novo como treinador e trabalhar toda semana. Assim como eles. Eles como atletas também. Vão se escalar naturalmente, cada um vai conseguir se escalar naturalmente nesse time. João Pedro Granete, coluna do Fla. Sem Thiago Maia e Arão, as opções de volantes ficam reduzidas. Hoje o João Gomes ganhou uma chance. Como você avalia a participação do camisa 35? Boa. Eu vejo o João mais como segundo volante do que como primeiro, para ser honesto com você. Nesse elenco atual do Flamengo, o único primeiro volante mesmo que nós temos, na minha opinião, é o Arão. Infelizmente perdemos ele, é um jogador importantíssimo, ao meu ver, no esquema de jogo do Flamengo, que joga de maneira bem ofensiva. Ele consegue cobrir bem todos os buracos do campo. Mas o menino fez uma partida ótima para quem, com tão poucos minutos jogados no profissional, um jogador da base vindo e conseguindo fazer. A única coisa que ele quer, você vê que ele quer mais jogo, você vê que ele é um segundo volante de origem, não um primeiro. Mas o Gerson já era um 10, então ele também quer muito jogo. E aí é só ajustar, isso dele dar um pouquinho mais de estabilidade, cobertura para os 2 zagueiros, para os laterais quando sobem, né? Mas ele tem talento, tem bom lido com a bola, trata muito bem a bola. É um bom jogador. Eu acho que dos meninos da base aí é um dos garotos que tem futuro
no Flamengo. Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Como você avalia ter 5 substituições por jogo? Após pandemia, deveria continuar com 5 mudanças? Eu acho que é possível, desde que seja utilizado de forma lícita, não para ganhar tempo, para você enrolar jogo, e sim como objetivo de manter nível de jogo, intensidade de jogo. Eu acho importante, né? Principalmente equipes que têm bons jogadores, que conseguem ter, de fato, as 5 substituições para tentar melhorar o time ou mudar a característica de um time. Eu acho importante, sim. Acho que talvez seja uma coisa que a pandemia trouxe que possa ser positiva para o futuro se mantida for. Última pergunta, Lisandra Trindade, TV Globo. Qual o motivo das substituições? A começar a do Gerson, que fez o gol no primeiro tempo e não jogou o segundo. E ao longo da segunda etapa, por que preferiu abrir mão de todo o quarteto ofensivo? Não, o Gerson jogou o segundo tempo. O Gerson entrou, saiu por volta de 15, acredito, 15, 16 minutos. Não tenho certeza, mas por volta de 15, 16 minutos. O Gerson é um jogador, para mim, diferenciado. Como volante, para mim, na posição que ele atua no Brasil, ele é o melhor cara que joga nessa posição. Ele tem 2 cartões amarelos, joga todos os jogos 90 minutos. E se eu puder economizar um pouco ele, eu vou economizar cada vez que eu puder, porque é um jogador, para mim, que ele é fundamental no meu sistema de jogo. Essa foi uma primeira alteração. Para entrar o Pedro e tentar testar os 5 jogadores, que foram o Arrascaeta baixando para segundo volante, né? E mantendo 4 na frente, com Pedro e Gabriel, Bruno e Everton Ribeiro. E depois as outras trocas foram já mais para a parte final do jogo. Bruno Henrique trabalhou essa semana com um pouco de dor no joelho, também tínhamos que estar atento nisso. Gabriel está voltando, quer queira ou não, voltou de uma intertemporada aí de 7, 8 dias trabalhando parte física. Everton também já um pouquinho cansado no final. Aliás, acho que a gente tem as substituições justamente para isso, né? Para você colocar jogadores que são talentosos. Michael foi contratado aqui para jogar pelo Flamengo. O Pedro Rocha fazia tempo que não tinha uma oportunidade. O Vitinho é um jogador que eu gosto bastante, de intensidade, um jogador que tem ambidestro. Eu sei que sempre há as reclamações, mas é um jogador que deveria ser mais abraçado pelo torcedor, porque ele tem capacidade de jogar no Flamengo. Então, assim, são substituições completamente naturais que aconteceram depois dos 30, 35 minutos do segundo tempo. A exceção foi o Gerson, que foi mais para poupá-lo e testar esses 5 jogadores de frente, como eles se comportam, para ver num futuro, numa necessidade, num jogo mais pegado, num jogo mais próximo, placar do 0-0. Obrigada, Rogério. Beleza, fim de coletiva aí do Rogério Ceni, Flamengo 4, Santos 1. Galera, é o seguinte, ali na hora que eu pausei o vídeo do Rogério Ceni, eu esqueci de ligar o áudio do microfone. Daí, para parar de novo, ficaria chato, né? Muito bem, o que eu queria dizer ali naquele momento? O Corinthians fez 1-0 no São Paulo. Eu estou secando muito São Paulo, então o Corinthians está vencendo ainda, né? Faz 10 minutos que o gol saiu. Está agora com 35 do primeiro tempo. 1-0 Corinthians. Que dê Corinthians aí pra gente continuar vivo aí, sonhando com o título brasileiro, ok? É isso aí, pessoal. Rogério Ceni deu uma ótima entrevista, né? Só não gostei da parte que ele fala ali que ele gosta muito do Vitinho, que o torcedor teria que abraçar o Vitinho. Eu não tenho que abraçar o Vitinho, não, cara. Ele tem que se provar dentro de campo. E dentro de campo ele é 0 à esquerda, né? Ele faz tudo errado dentro do campo. Então eu não vou abraçar o Vitinho, não, tá? Desculpa aí, Rogério Ceni. E ele falou que é muito triste deixar o Pedro no banco, né? Porque o Gabigol hoje jogou, fez 2 gols. Tá certo que foi de pênalti, mas olha a categoria que o Gabigol cobra os pênaltis, cara. É difícil um batedor como o Gabigol, hein? Ele bateu do mesmo jeito os 2 pênaltis e conseguiu tirar do goleiro. No olhar, ele tira o goleiro, né, da jogada, né? Impressionante o Gabigol, muito bom. E ele falou também sobre a defesa com o Natan e Rodrigo Caio, foi muito bem a defesa. Falou que o Flamengo é a primeira vez que joga com quinteto, né? Com os 5 jogadores ali no ataque, com Pedro, com Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique. E ele falou outras coisas também sobre o Diego Alves, né, cara? É muito importante a renovação do Diego Alves. Porém, galera,
Tá difícil sair essa renovação, hein? Já estamos com quase 20 minutos de vídeo, então vamos encerrando por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Tamo junto, nação rubro-negra, é nóis, valeu! Fui!